até falou, né, dizendo que já tinha dito no podcast 45 tá, e repetiu hoje, né, que o Fortaleza é o primeiro projeto de consolidação em alto nível na Série A, que deu certo no Nordeste. As Libertadores coroam o trabalho em 3 anos consecutivos, e depois ele até corrigiu, né, no top 10. Nenhum outro clube conseguiu nada perto disso, essa é a verdade. Na verdade, é nos últimos 4, ele até colocou logo embaixo, né, nos últimos 4 anos, 3 vezes no G10, né, isso... O Vitória teve 2 vezes e o Sport teve 1 vez, e o Fortaleza, aí, nesses 4 anos, teve, que aí eu acho que é o outro ponto do debate. É claro que o Vojvoda é responsável por 2 deles, né? Em 2 tentativas, colocou o time 2 vezes no G10, mas aí eu acho que tem um outro ponto também, que é o seguinte: o Fortaleza hoje, como clube, é a grande referência do Nordeste, assim, sabe? Saber como lidar com situações. Então, acho que, e aí eu quero falar do Marcelo Paes, assim, claro, Marcelo Paes e a sua diretoria. Porque, por exemplo, quem trouxe o Vojvoda não foi nem o Marcelo Paes especificamente, né? Foi um dos vices, que foi o Alex Santiago, que chegou a indicar, olha, tem um treinador lá no Chile, chegou a trabalhar na Argentina e geralmente pegou um clube do perfil do Fortaleza. Não era um clube de tradição, não era um clube que tinha grande orçamento e geralmente conseguiu fazer bons trabalhos, né? Não à toa ele colocou o La Calera na Libertadores, foi vice-campeão chileno, o próprio Defensa e Justiça, o Talheres, chegou a eliminar o São Paulo, né? Teve também esse confronto, né? O próprio Vojvoda chegou a eliminar o São Paulo de uma pré-Libertadores, ou seja, ele já viveu esse momento, ou seja, se ele ficar, ele já tem essa situação também. E me parece que o Fortaleza, ele já entendeu, claro que vai cometer erros. O próprio presidente Marcelo Paes, Iago, chegou a reconhecer erros no planejamento desse ano. Por exemplo, Fortaleza, claro, quando você fala agora é mais fácil dizer que, mas na época não era errado contratar o Renato Kaiser. Renato Kaiser é um dos melhores atacantes do Brasil. Pagou, foi a maior compra do Fortaleza na história, e o Kaiser não se adaptou. Né? O Vojvoda tentou, ele não se adaptava, ele não gostou de ficar no banco de reservas, e isso aconteceu em outros momentos também com outros jogadores. Valeu. Eu acho que um contraponto que é muito interessante de se fazer sobre o Kaiser é a figura que chegou junto com ele, né, no início da temporada, que foi o Romero. São Romero, dois isso. caras que tem um nome, o Romero mais pesado a nível América do Sul, e o Kaiser um nome que se consolidou no último ano como um cara fazedor de gols e que resolvia como solução de ataque para as equipes intermediárias do brasileiro, dali do meio da tabela do Brasileirão onde chegou. Então, assim, só que a grande diferença é que um se comprometeu integralmente com o projeto, que foi o Romero, e aí, assim, é muito o que tu disse, a característica de jogadores e treinadores argentinos. Ele acreditou no projeto, tomou para ele, e mesmo insatisfeito, ficando no banco de reservas, a gente nunca viu o Romero fazer cara feia, a gente nunca viu o Romero arrumar confusão, a gente sempre via ele celebrar junto com os companheiros quando os gols saíam, ficar feliz pelos resultados, coisa que a gente não viu com o Kais, assim, em 80% da passagem dele no Fortaleza. Perfeito. E tem um outro detalhe também, que, por exemplo, esse cara da imagem que a gente está acompanhando aqui, para quem está acompanhando pela live aqui no YouTube, o Galhardo, por exemplo, né? Quando, claro, né? Claro, torcida do Ceará, vai criar atrito, vai dividir o vestiário. E Ele ele foi uma respondeu peça os homens fundamental. lá, ele respondeu. Não, pois é, Ele, ele até fez a provocação, para quem divide o vestiário, tá aí, né? O vestiário todo. E eu acho que tem um ponto, ele chegou a dar entrevista, até eu participei dessa entrevista lá na Rádio Povo CBN, e que aí junta com aquilo que eu estava falando do Marcelo Paes, né? Naquele jogo, o primeiro jogo, depois que o Fortaleza empatou contra o Santos, o Fortaleza jogaria contra o Cuiabá fora de casa. Era aquele jogo, tipo, se não vencer o Cuiabá, vai ser muito difícil reverter. E o próprio Marcelo Paes, acho que eu cheguei a falar aqui da outra vez, falou que, quer dizer, o Galhardo chegou a falar, dizendo que o Marcelo Paes disse o seguinte: olha, quero conversar com todos vocês. Ele imaginando, como ele passou por vários clubes, o Galhardo é um cara bastante rodado, que ia ter aquela bronca, né? Ó, seguinte, amanhã tem que ganhar, não dá para ficar fazendo corpo mole. Ele achava que ia ser uma bronca desse tipo. E o Marcelo Paes chegou a falar: olha, eu contratei vocês aqui porque eu sei da qualidade de cada um de vocês. Eu sei que você foi artilheiro de tal clube, eu sei que você foi o melhor jogador tipo, Pedro Rocha, você foi o melhor jogador na época do Grêmio, Galhardo, você foi artilheiro no Ceará, no próprio Inter, chegou à seleção brasileira. E ele, na verdade, pegou um grupo que estava desmotivado e que pagou parte da torcida, praticamente a chance de rebaixamento era mínima, e fez daquele momento
ver algo positivo, olhar o valor de cada jogador para esse momento. É por isso que eu acho que, por mais que saia o Vojvoda, e não vai ser fácil, assim, imaginar se o Vojvoda sai... Achar nem algo parecido no não, você mercado. pode até trazer um bom treinador, mas essa sombra, tudo que o Vojvoda já fez nesses 2 anos, ela é muito pesada. Então, você vai ter o pentacampeonato, né, que muitos torcedores estão animados para buscar o pentacampeonato cearense. Assim, eu já vou dizendo de antemão, e aí vale para Ceará e para Fortaleza, certo? Eu acho que é o de menos na próxima temporada, mas eu entendo o contexto dos torcedores e, obviamente, dos clubes, de um tentar evitar o penta e de outro tentar buscar o pentacampeonato. Mas eu digo o começo da temporada, tendo esse jogo que vale demais do mata-mata, né? O primeiro mata-mata, porque se você cair no primeiro mata-mata, nem Sul-Americana e nem Libertadores você tem, e uma Série A, que vai ser uma Série A muito mais pesada, Iago. Subiu o Vasco, Sim. Subiu o Cruzeiro, subiu o Grêmio, subiu o Bahia, né? Bahia com SAF, Vasco também com SAF. Então tem aí também para a próxima temporada um desafio muito grande, caso não tenha esse novo treinador. Mas, ao mesmo tempo, de certa parte, eu não fico tão preocupado, e é óbvio que a gente tem que preocupar, né? Principalmente próximo ano, o Fortaleza vai para o tal 5º ano da Série A, e a gente viu que nenhuma equipe nordestina conseguiu... O ano da maldição, né? A maldição, embora eu acho que eu concordo muito com o que o Léo falou na época do Ceará, geralmente o clube que cai, né, depois de 5º ano é porque tá mal. O Fortaleza tá bem. Sim. O Fortaleza não dá indício de que próximo ano vai... Claro que pode acontecer, já aconteceu com tantos clubes com mais elenco, né, com mais dinheiro e conseguiu cair, mas o Fortaleza, da maneira como soube lidar com certas situações, me parece que caso não tenha o Vojvoda para o próximo ano, ele vai possivelmente olhar, porque foi assim que ele escolheu o Vojvoda, foi analisando currículo a currículo, perfil a perfil, né, o próprio Fernando Diniz, por exemplo, era um nome muito cotado, o Diniz não quis aceitar na época o projeto Fortaleza, foi bater no Vasco e hoje está no Fluminense, foi 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que hoje o Fortaleza, como clube, ele dá uma estrutura muito boa de trabalho, né? Porque se ele acredita no trabalho, era assim com o Ceni e deu para ver agora com o Vojvoda, ele dá continuidade. Tipo assim, não, o time pode patinar, mas eu acredito que esse trabalho vai se desenvolver. Você quer o tempo? Eu vou dar o tempo. Porque Rogério Ceni levou muita pressão quando perdeu o Campeonato Cearense de 2018 e o time conseguiu ser campeão da Série B logo depois. O próprio Vojvoda, que tudo bem, ele tinha toda a temporada passada, né, para passar por essa turbulência. Talvez se o Vojvoda tivesse começado a Série A desse ano, no ano passado, com aquela largada, talvez o Vojvoda não continuasse. Mas dá para ver que o Fortaleza é um clube que entende o processo. E eu acho que é o que hoje no Nordeste, e talvez nesse período do mandato do Marcelo Paes, é o que mais demonstra com essa fala que o Fred mencionou. Um trabalho muito bem realizado. Assim, é o projeto do Nordeste que deu certo, até porque, e aí só para te passar um dado, Fortaleza vai ser o 7º do ranking da CBF. 7º do ranking. Na frente do Corinthians, na frente do São Paulo, na frente do Inter, na frente do Cruzeiro e do Grêmio, claro, que caiu para a Série B. Então, assim, imaginar um clube do Nordeste ser o 7º, que pega os últimos 5 anos, que é esse período que o Fortaleza está tendo sucesso, é de maneira impressionante. Eu acho que mais importante do que tudo que a gente tem falado sobre Fortaleza, a gente tem que pensar assim, que o Fortaleza hoje ele é um clube que trabalha com convicção. E aí, assim, eu acho que não tem como não fazer o link com o arquirrival, né? Se a gente compara a figura da diretoria do Fortaleza neste ano com o que foi a figura da diretoria do Ceará, a gente vai ver uma diretoria que aguentou a pressão, que bancou o seu treinador, que reconheceu os seus erros e reconheceu publicamente seus erros. Chegou assim, começou com os jogadores, a gente errou aqui, a gente errou aqui, a gente errou ali. Chegou para a torcida e deu satisfação, erramos aqui, erramos ali, erramos aí. E precisamos da ajuda de vocês. Então, assim, o Marcelo Paes ele tem muito mérito em, primeiro, ter tido convicção do trabalho do Vojvoda e, segundo, ter construído um ambiente para que os jogadores não se sentissem abandonados, os torcedores não se sentissem excluídos e que todo mundo conseguisse trabalhar para tirar o Fortaleza do buraco, que foi a lanterna da Série A durante 14 jogos, e impulsionar para onde a equipe tinha o seu verdadeiro potencial, que a gente sabia
que a partir do momento que engrenasse, o time ia conseguir brigar por uma competição sul-americana. A gente não esperava que esse impulsionamento fosse tão forte, que o ritmo do Fortaleza fosse tão acelerado nesse segundo turno. Mas, assim, o trabalho que o Marcelo Paes faz hoje de consolidação do que o Fortaleza é como clube, como instituição, é algo, assim, monumental. E, como a gente falou, existe a tal da maldição dos 5 anos no Nordeste, mas o Fortaleza não dá nenhum indício de que vai sucumbir a ela, muito pelo contrário. O Fortaleza cada vez mais cria a confiança, tanto na gente, da imprensa nordestina, quanto nos seus torcedores, que ele vai passar de passagem por esse 6º ano e que vai vir o 7º, 8º, e enquanto essa filosofia de convicção se mantiver dentro do clube, o clube tende a crescer muito mais. Outro dado é o seguinte, a história da pesquisa sobre o treinador, né? A gente viu que o Fortaleza ele tem um perfil bem definido. Ele quer um treinador com características voltadas para o jogo ofensivo, que valoriza a posse de bola e que tente fazer com que o clube jogue e não permita que seus adversários joguem. E aí, mais uma vez, assim, o pessoal acha, pô, lapada gratuita, perseguição. Se a gente olhar para o lado, para o Ceará, a gente viu o que foi o ano do Ceará. O Ceará ele começa o ano com o Thiago Nunes, que tem um perfil, contrata o Dorival, que tem outro perfil, certo? Aí tem o Juca, que tem outro perfil. Teve o Marquinhos Santos, que era outro perfil completamente diferente. Veio o Lúcio, que era um cara que, assim, parece que foi buscado ali de última hora, assim, ó, a gente precisa ter um técnico, vamos pegar um cara que, assim, tem um perfil vencedor para tentar contagiar o vestiário. E aí não consegue, traz o Juca, e aí, assim, hoje, inclusive, o jogo mais melancólico, acho que, da história recente do Ceará, o Ceará, assim, os medalhões do elenco nem relacionados foram dados férias antecipadas, e aí por uma decisão da diretoria. Então, assim, a gente vê que o patamar de convicção e de trabalho dos dois times é muito diferente. E isso se mostra dentro de campo, mais notoriamente, e muito fora de campo também. A história que a relação construída entre as duas diretorias e as duas torcidas mostram ao longo de 2022. Pois deixa eu só aproveitar aqui o pessoal que está no chat. Muita gente está perguntando sobre cota de Libertadores, cota de Copa do Brasil. Esses valores ainda não foram divulgados, mas a Libertadores ela paga melhor do que até a fase seletiva, essa fase inicial. Aliás, né, só para corrigir, muita gente até lembrou aqui, a Libertadores já é Libertadores, certo? Quem entra como o Fortaleza vai entrar nessa fase já de mata-mata, ela é considerada a segunda fase, porque a fase de grupos é a quarta fase. É diferente, por exemplo, da pré-Copa do Nordeste, da Champions League, que lá nem conta, né? Na Libertadores, se o cara faz 10 gols nessa fase seletiva, ele vai ser o artilheiro do campeonato se ninguém fizer gol a partir da fase de grupos. Então, conta, e conta também no ranking da Conmebol, diferentemente da própria Liga dos Campeões, também, que não conta essa fase seletiva. Então, só lembrando, Fortaleza, ele está na Libertadores 2023. Às vezes eu falo pré-Libertadores, de maneira até preguiçosa, eu acho que eu falo pré algumas vezes, mas o correto mesmo é que é Libertadores. E também o pessoal está perguntando aqui, deixa eu ver o que mais aqui, o pessoal estava querendo saber, e eu não sei se o Rodrigo já tem aí, ele vai tentar olhar o meu tweet, eu coloquei no meu tweet lá exatamente os clubes que vão disputar a Libertadores do próximo ano. Só a Colômbia, Iago. Você sabia que a Colômbia é o azul. Esse aí é sul-americano. Você sabia que a Colômbia vai ter jogos durante a Copa do Mundo? O campeonato colombiano vai estar rolando durante a Copa do Mundo? Complicado, né? O time não classificou para a Copa, o pessoal largou. Imagina só se a moda pega e a Série A do Campeonato Italiano continua com o jogo durante a Copa. Não, aí era bagunça, velho. Então, assim, a Colômbia é o único país que ainda vai estar rolando. Não sei se deve ter outros cantos do mundo, mas não. A Colômbia não se classificou, né, para a Copa, né? Acho que por isso também. E a FIFA permitiu essa situação. Então, a gente tem aí, tá muito pequena a imagem, mas eu vou ler para vocês. Na Argentina, quem já está garantido na fase de grupos? Boca Juniors, Racing, Patronato, River Plate e Argentino Júnior. São 5 representantes argentinos e tem o Huracan da Argentina, que já vai largar da fase 2.
A Bolívia tem o Bolívar e o The Strongest, certo? No Brasil, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense, também na fase de grupos. No Chile, Colo-Colo e Ñublense, também a equipe chilena. Na Colômbia, só tem garantido, por enquanto, o Atlético Nacional, que ganhou a Apertura. Foi campeão da Apertura, está faltando ainda o campeão do Clausura, para saber quem é o segundo representante dessa fase de grupos. No Equador, Independente Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana, mais o Barcelona de Guayaquil e o Aucas. No Paraguai, o Olímpia e o Libertad. No Peru, Alianza Lima, que o Fortaleza enfrentou na Libertadores esse ano, e o Melgar, também do Peru. No Uruguai, o Nacional, que estava lá Luizito Soares, e o Liverpool, que não é o inglês, obviamente. E a Venezuela, o Metropolitanos e o Monagas. O Fortaleza vai largar da fase 2. Lembrando, na primeira fase, os seis países, cada um vai ter um representante, só não vai ter representante da Argentina, do Brasil, do Chile e da Colômbia. Os outros países, cada um vai ter um representante. Desses 6, 3 passam para a segunda fase. Quem vai ter na primeira fase? O Potosí, Nacional Potosí da Bolívia, o El Nacional do Equador, o Nacional do Paraguai, o Sporting Caio do Peru, o Boston River do Uruguai e o Zamora da Venezuela. Dentre esses 6, passam 3 para a segunda fase, onde já tem 13 equipes. 13 equipes. No caso aí na imagem, para quem está olhando, tem 11 equipes, porque 2 vagas vão ser dos colombianos, que ainda vão definir, como eu falei, durante a Copa do Mundo. E quem está já nessa segunda fase? Huracán da Argentina, Always Red da Bolívia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Curicó Unido, esse nome é bastante curioso, né? Magallanes, também, tanto Curicó como Magallanes do Chile, Universidade Católica do Equador, não é a chilena, Cerro Porteño do Paraguai, Sport Cristal do Peru, Deportivo Maldonado do Uruguai e Carabobo, ou seja, não tem mais bobo no futebol, nem o Carabobo, da Venezuela, certo? E aí, o ranking da Conmebol ainda não saiu. Quando sair o ranking da Conmebol, a gente vai saber se o Fortaleza será pote 1 ou se será pote 2. Como ele disputou a Libertadores desse ano, de 2022, ele vai ganhar a pontuação cheia do ranking da pontuação que ele teve esse ano na Libertadores, que pode indicar, até porque, né, Iago, tem muito time aí que não tem tanta... O Curicó, por exemplo, não lembro de ter disputado nem Libertadores. O Magallanes, também não. O Carabobo, o Deportivo Maldonado. Então, a gente pode ter, possivelmente... Acho que só o Cerro e o Sporting Cristal, desses que já estão classificados. Atlético Mineiro, obviamente. E o Atlético Mineiro. Pote 1 e tal. O Always Red, acho meio difícil, pode ser. O Huracán talvez apareça, que já também apareceu em Libertadores recentemente. Então, eu acho que o Fortaleza ou vai ficar ali no finalzinho do pote 1 ou vai ser um dos primeiros do pote 2. Por que eu estou dizendo isso? Se o Fortaleza for pote 1, ele vai decidir o jogo dele na volta em casa. Se ele for pote 2, ele decide fora de casa, certo? As datas que estão separadas, dia 22 de fevereiro, jogo de ida, e 1º de março, jogo da volta da segunda fase. No sorteio que vai ser realizado, e obviamente deve acontecer só após a Copa do Mundo, acho que vai acontecer, a não ser que a Conmebol sorteie ainda essa semana, o que eu acho difícil, né? Até porque a Copa começa não é como não é o futebol na Colômbia, não. Vai ter que cumprir o ritmo, né? Eu acho que eles vão deixar para depois da Copa do Mundo. Pode ser em dezembro ali, ou pode ser no comecinho de janeiro, já que em fevereiro, né, começa as seletivas lá da Libertadores. Então, o Fortaleza na segunda fase, lembrando, a segunda fase, se o time cair na segunda fase, ou seja, o Fortaleza não passar da segunda fase, o Fortaleza não tem mais nada da Conmebol, nem Sul-Americana e nem Libertadores. Se o Fortaleza passar para a terceira fase, e já vai ter o chaveamento, Fortaleza no sorteio vai saber quem ele vai enfrentar numa terceira fase, ele já sabe que chegando na terceira fase, se passar da terceira fase e for para a fase de grupos, vai para a Libertadores, fase de grupos, tal qual ele foi esse ano. Se ele cair da terceira fase, ele vai para a fase de grupos da Libertadores, e aí também vai ter o sorteio depois para definir aonde o Fortaleza vai cair, ou na Libertadores, ou na Sul-Americana, mas tem que chegar na terceira fase. Só vai disputar a fase de grupos ou da Libertadores Sul-Americana se disputar a terceira fase dessa terceira fase da Libertadores do próximo ano. Então, acho que ficou bem claro, né? Não ficou tão confuso, não, né, Iago? Não, deu para entender super bem. E só reforça a importância
do Fortaleza se planejar para largar bem na temporada, né? Porque enquanto vai estar, né, se preparando para disputar esse chaveamento da Libertadores, ele já vai estar com Copa do Nordeste e com o campeonato estadual em andamento. Isso. O Rodrigo, queria que tu voltasse só um pouquinho antes aqui, só para a gente dar uma breve análise, é questão de 2 minutos mesmo, só para eu e Iago aqui trocar uma ideia dos times da Libertadores. Porque assim, Iago, pode colocar na tela, Rodrigo. Eu sei que tu tirou, mas bota de novo aí, por favor, na tela. Eu acho que o adversário mais complicado seria o Cerro Porteño, de todos que estão aí. De todos. Huracan também, porque é time argentino e tal. Mas de todos aí, o Atlético Mineiro não pode ter esse confronto, né? São do mesmo país, mas eu acho que, assim, de todos, o adversário mais enjoado seria o Huracan mesmo. Que é um time, assim, a gente sabe que a escola de futebol argentino é muito, muito complicada. Inclusive, assim, os 2 times argentinos que o Fortaleza pegou na Libertadores, ele não conseguiu vencer, né? Então, eu acho que o Huracan, ele aparece como uma das principais forças desse chaveamento, assim. Isso. Seria o time, eu sendo torcedor do Fortaleza, seria o time que eu torceria para evitar. Evitar, também acho. Então, eu acho que dá para disputar com os chilenos. Acho, claro, Bolívia sempre tem a questão da atitude e tal, né? Tem a complicado, o Equador também ali. Eu acho que a Universidade Católica, não sei se é bem numa altitude tão alta, né? Porque no Equador, às vezes, alguns clubes, LDU, por exemplo, joga numa altitude bem alta, né? Não sei se é o caso da Universidade Católica. Mas no Peru, o Sport Cristal é um time que tem muito costume. Esse pode ser pote 1, porque o Sport Cristal disputa muita Libertadores também. Deportivo Maldonado do Uruguai é um time bem desconhecido, então o Carabobo também, né, não é um time tão tradicional. Eu acho que pegando uma dessas equipes sem muito peso, né, Curicó Unido, Magallanes, eu acho que tem boas chances do Fortaleza ter a possibilidade de chegar pelo menos na terceira fase, e tudo vai depender do sorteio. O pessoal também está perguntando aqui, perguntando das cotas, eu até já falei antes, viu, Davi? Eu não sei qual é o valor, mas é um valor, recebe um valor por cada fase que foi disputando. O Fortaleza já vai receber uma cota por participar da segunda fase. Se ele passar para a terceira, ele recebe uma cota da terceira fase. Caso ele vá para a Libertadores, ele vai ganhar uma outra cota, e se ele for para a Sul-Americana, ele vai ganhar a cota que todo mundo ganha lá na fase de grupos também. O Samuel está lembrando que o Católica é de Santiago, é sem altitude. O Márcio Martins está perguntando que time eu torço. Não sou canalense, não sou fecalense, como muitos acham que eu sou. Só uma coisinha, o Católica, que ele diz que é de Santiago, mas esse é o do Chile. O Universidade Católica em questão é o do Equador. Então, esse é o Católica do Equador, exatamente. Aliás, até o Rodrigo tinha mostrado aí os times. O Rodrigo, dá uma olhada aí nos times lá da Sul-Americana. Eu acho que a Sul-Americana tem times mais pesados, entendeu? Porque, por exemplo, o Estudiantes, que eliminou o Fortaleza, tá na Sul-Americana, entendeu? São Lourenço, o Defensa e Justiça, né, que é um time que o Vojvoda chegou até passar. Tem o Newell's. O Católica do Chile tá lá também, por exemplo. Deixa eu ver, tem Peñarol, Peñarol do Uruguai, pô. Se você pegar um Peñarol, não vai ser tão simples, entendeu? Oriente Petroleiro da Bolívia. LDU, Emelec. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, mesmo disputando essa fase pré, né, se ele passar, eu acho que ele tem boas chances de disputar. Eu acho que a Libertadores, em termos de peso de time, ela não ficou tão pesada como esse ano o Fortaleza disputou. Claro, o Fortaleza já entrou na fase de grupo.